Meus irmãos, a paz do Senhor. Nessa noite, primeiramente, quero agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor Fran, nosso líder, e ao demais corpo de obreiro da nossa igreja, presbítero Sérgio, e os demais obreiros, Marcos, Isaac, H, Alain, Vocês são bênção na minha vida e eu estou muito feliz por poder nessa noite estar compartilhando algo que Deus colocou no meu coração, nesse momento difícil que nós estamos enfrentando. Então, que abramos nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo já chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pela cidade e compre comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é mister que vão, dá-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Também quero compartilhar aqui apenas alguns versículos em João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 22, que diz assim, João, capítulo 6, verso 22, diz assim: No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido só, contudo os outros barquinhos tinham chegado a Tiberiade, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus, respondendo, disse-lhe: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra bastante conhecida. Ela nos relata, como já foi lida aqui nessa noite, da multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Algo sobrenatural que Deus fez ali no deserto. Mas o que eu quero falar aqui é do cenário no qual esse pessoal estava, onde aconteceu esse milagre e como que essas pessoas foram parar naquele lugar, Jesus, ele ouve uma notícia. E que notícia é essa? Uma notícia ruim. Ele ficou sabendo de que um grande amigo seu, ou mais não, melhor dizendo, um primo seu, João Batista, tinha sido morto. Jesus, ouvindo essa notícia, que João Batista tinha sido assassinado por Herodes, Jesus, como ser humano, que ele foi aqui na terra 100% homem, 100% Deus, ele na sua parte humana, ele sofreu com aquela notícia, que ele tem uma notícia, que não agrada, uma notícia ruim, que o seu primo tinha sido assassinado. Jesus, ouvindo isso, o que é que ele faz? Ele vai e sai para um lugar deserto, apartado. Para quê? Para ter seu momento de luto, seu momento de dor, seu momento de sofrimento, Só que quando ele chega naquele lugar, o pessoal, a multidão, ouvindo dos feitos de Jesus, dos milagres que ele operava, foram ao encontro de Jesus. Jesus agora se encontra no deserto porque ele foi para ali, chorar
plantear a morte do seu ente querido. Só que quando ele vê aquela multidão a se aproximar, a palavra nos fala que ele sentiu de íntima compaixão para com aqueles que estavam vindo até o encontro de Jesus. E aí, meus irmãos, eu quero ministrar algo ao teu coração. Jesus, ele te chamou, Jesus, ele te escolheu, ele te arrancou lá do lamaçal do pecado e te trouxe para a casa dele. Para quê? Para te formar um discípulo dele, para que você conte o poder que Jesus tem de mudar a história e situação. Assim como ele mudou a tua vida, ele vai mudar a vida daquele que está ao teu redor, lá no teu trabalho, no teu estudo, na tua casa, na tua vizinhança, aonde você estiver, você vai ser um ministro de Cristo para aquelas pessoas que estão ao teu redor. Então Jesus, ele está ali, e aquela multidão vem ao encontro de Jesus ali no deserto. E Jesus, sentindo íntima compaixão para com aquele povo, Jesus, o que é que faz? Começa a curar alguns enfermos que ali se encontram. O que eu quero dizer para vocês nessa noite, meus amigos, não deixe o momento que tu está enfrentando, parar a obra que Deus tem na tua vida. Porque Jesus estava num momento difícil, mas num momento difícil ele não deixou que aquilo abatesse. O que é que ele começou a fazer? Ele começou a operar milagre na vida daqueles que estavam ao redor dele. Ele estava ali porque ele foi parar no deserto, o luto do seu ente querido que ele tinha acabado de perder. Mas ele viu que veio uma multidão em encontro dele. Ele falou: eu estou numa perda, mas eu não posso deixar de fazer aquilo que Deus tem na minha vida. A chamada de Deus, não deixes que nada pare a chamada de Deus na tua vida, meu querido, porque tu foste escolhido para fazer a obra do Senhor, e através de você muitas pessoas vão ser abençoadas. Deus, ele te escolheu, e hoje ele tem bênção para a tua vida. E não deixa que essa bênção fique só para você não, meu irmão. Compartilhe, porque a bênção é tão grande que todos que estiverem ao teu redor vão ser alcançados por ela. Amém? Você recebe essa palavra? Então, continuando aqui, aí Jesus está ali curando aqueles pessoal, ensinando, ministrando ao coração daquele povo. E os discípulos de Jesus, vendo que a hora já era avançada e o lugar era deserto, fala: mestre, despede a multidão para que eles vá e comprem comida. E o Senhor falou: não é mister que ele vá, dá voz de comer a eles. E aí Jesus fala para os discípulos falam para Jesus: mestre, mas nós não temos nada aqui, a não ser 5 pães, mestre, e 2 peixes. Mas 5 pães e 2 peixes para essa grande multidão? O que é isso? Jesus falou: me dá os 5 pães e os 2 peixes. E aí eles pegam aqueles 5 pães e os 2 peixes e entregam na mão de Jesus. Ei, deixa eu te falar algo. Muitas das vezes você não se sente capaz. Muitas das vezes você acha que você é o menorzinho, é o pequenininho, que você não pode fazer nada. Mas olha, meus irmãos, aquilo que tu tem na tua mão, mesmo que para você não seja nada, é só esse pouquinho que tem na tua mão que Deus vai fazer um milagre na tua vida, meu amigo. Sabe por quê? Se você pegar para analisar 5 pães e 2 peixes, para 2 pessoas comer, as pessoas comem, é bem capaz de faltar se a pessoa comer bem. Imagina para uma grande multidão. Mas só bastou 5 pães e 2 peixes para que Jesus multiplicasse e desse comer a uma grande multidão. E a palavra fala que só de homem era mais de 5.000 pessoas, Então, meus irmãos, a gente estamos falando de um milagre que Jesus operou aonde? No deserto. O deserto, o cenário é que quando a gente fala de deserto, é quando a gente está passando por quê? Um momento difícil. Deserto é lugar de sofrimento. Deserto é lugar de perda. Jesus estava ali por quê? Porque ele tinha perdido. Então no deserto só vai para o deserto quando a pessoa fala: o irmão está passando por um deserto danado. Sabe o que é isso? O irmão está passando pela prova, o irmão está passando de dificuldade. Muitas das vezes, meus irmãos, o deserto na tua vida é um filho que está nas drogas, é uma filha que está na prostituição, é a tua doença que está ruim, é uma enfermidade que te acometeu, Às vezes é o teu marido que está envolvido com as bebidas, teu filho que largou o chamado dele na casa do Senhor, está afastado dos caminhos de Cristo. Mas nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, meu querido. Não desista, tenha fé, porque o mestre, ele vai fazer com que esse milagre chegue na tua casa nessa noite, através dessa palavra. Ei, não é em vão que vocês pararam diante desse vídeo nessa noite não, sabe? Deus me trouxe aqui nessa noite para ministrar o teu coração. Hoje tem multiplicação na tua casa, meu querido. Hoje Deus está entrando com providência nessa causa.
Hoje Deus joga por terra todo esse deserto que tu tem enfrentado. Hoje é o dia da tua vitória. Recebe aí em nome de Jesus. Recebe essa palavra em nome de Jesus, meus irmãos. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, essa é a palavra no qual o Senhor ministrou o meu coração. Antes de eu encerrar essa palavra, eu quero orar por você. Você que acredita que recebe essa palavra, você onde você estiver, tu coloca a mão no teu coração e junto comigo, eleva teu pensamento ao Senhor, coloca diante dele a tua necessidade, porque certa feita Jesus passando em Jericó, tinha um cego ali, o cego perguntou: o que é que está acontecendo? É o mestre, é Jesus que está passando. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O mestre chama ele e fala: o que queres que eu te faça? Ei, Jesus está te perguntando nessa noite: o que queres que eu te faça? Conta para Jesus onde é a tua dor, conta para Jesus o teu sofrimento, e que Ele vai entrar com providência, porque o que é impossível para o homem não é impossível para Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. Oremos. Pai querido, Pai amado, louvado seja teu nome. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, no qual o Senhor nos concedeu, de nessa noite estarmos aqui, Senhor, ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra, e sabemos, Senhor, que o Senhor tem poder para mudar qualquer tipo de situação. Eu não sei qual é o deserto, Pai, que essas pessoas estão passando, eu não sei qual é a dificuldade que eles precisam, mas eu tenho uma certeza, Pai, que o Senhor sabe da necessidade de cada um, e que o Senhor tem poder nos céus e na terra para mudar qualquer tipo de situação. Então nessa noite, Pai, eu intercedo, eu clamo pela vida de cada um deles, Pai. Entra nos seus lares, entra no seu coração, muda essa história, muda esse deserto, dá vitória, Pai, para teu povo, para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Jesus, pelo teu poder, pelo teu milagre nessa noite. Eu sei, Pai, que o Senhor operou milagre na minha vida também, na vida dos meus irmãos, na nossa casa, e quando a gente chegar no nosso lar, vamos ter uma surpresa. Surpreende, Pai, o teu povo e glorifica teu nome. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus te agradecemos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.